Olá, meus queridos, minhas queridas, irmãos, companheiros na leitura da palavra. Vamos retomar nesse instante a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. E então se achegue aí, abra sua Bíblia, convide sua família que está próxima a você e vamos nos esforçar nesse instante para a gente aprender o máximo dessa palavra neste momento. Nós terminamos ontem o capítulo 8, capítulo também bom, as coisas sacrificadas, né? Foi muito bom. Tem um detalhe desse capítulo 8 que vai ser trabalhado um pouquinho mais no capítulo 11, quando Paulo tratar acerca da ceia do Senhor. Então nós retomaremos um pouquinho dessa liberdade que nós temos em Cristo, desse direito nosso de nós não usarmos isso negativamente e ficarmos participando de duas mesas, né? A mesa dos demônios e a mesa do Senhor. Não há comunhão de trevas com luz. Mas deixa lá para frente um pouquinho. Eu quero iniciar o capítulo 9 com você. Enquanto isso, por favor, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E vamos caminhar juntos aqui na leitura de todo o Novo Testamento, versículo por versículo, em ordem cronológica, trazendo aplicações para os nossos dias. Vamos lá então? Paulo vai entrar aqui num outro assunto que também era importante, que estava acontecendo demasiado, não só na igreja de Corinto, mas em muitas outras igrejas estava acontecendo esse fenômeno. Ele diz assim, não sou eu, porventura, livre? Sim. Paulo está fazendo a pergunta fácil, responder porque não sabia, ele era livre de tudo. Livre da lei, livre de todo o sistema político. Paulo era livre. Um cara, na expressão da palavra, livre, que sabia usar a liberdade como de fato ele usou. Não sou apóstolo? Sim. E por que Paulo está dizendo isso? É porque a igreja, muitos irmãos ali, não achavam que Paulo tinha as características do apóstolo, que ele não era um apóstolo como os demais irmãos, os 12, os 11, né? Tirando Judas. E Paulo dizendo, não sou apóstolo? Sou. Paulo dizendo, sim, eu sou apóstolo. Eu vi Jesus. Não da forma que os outros viram, mas eu vi Jesus como nascido fora do templo. É isso que ele está dizendo aí. Não vi Jesus, nosso Senhor? Sim, ele viu. Jesus se revelou a ele no caminho para Damasco. A luz o cegou por um período de tempo. E ele viu e recebeu de Deus esse chamado. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Aí Paulo chega no ponto-chave. Olha para vocês são fruto do meu trabalho no Senhor. Então Paulo está dizendo o seguinte, as credenciais de um apóstolo, todos vocês viram em mim. Então não tinha como negar o apostolado de Paulo, mas tinha irmãos minando Paulo. Tanto o apostolado dele, quanto tirando dele algumas prerrogativas que ele tinha, e tirando a autoridade de Paulo dentro do contexto da igreja de Corinto. Quer ver? Aí Paulo diz assim no verso 2, se não sou apóstolo para outro, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, então, se alguns aí, se eu não sou apóstolo para algum outro grupo ou pessoa, eu sou para vocês, porque vocês são o selo, a minha carta. Vocês têm a autenticação minha, eu fui aí e gerei vocês. Vai estar dizendo isso. Aí, porque vós sois o meu selo, o selo do meu apostolado no Senhor. Fui eu que gerei vocês. A minha defesa perante os que me interpelam é essa. Então a defesa, ele está fazendo uma apologia aqui agora, a defesa, defendendo, né? O termo grego é apologia mesmo. Por que ele é apóstolo e o direito que ele tem de ser como qualquer um outro. Ele vai fazer isso aí, 2 pontos, a defesa dela ante aqueles que interpelavam a autoridade apostólica de Paulo, se Paulo era ou não. Aí Paulo vai falar assim, não temos nós o direito de comer e beber? Sim. Se você vive do altar você se alimenta. Isso já foi trabalhado demais, nós já sabemos disso. Não fique tentando tirar isso fora não, faz parte. Verso 4, e também o de fazer acompanhar-nos de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou seja, e eu não tenho, nós aqui, minha comitiva, não temos direito
de nos acompanhar da nossa esposa nas nossas viagens missionárias, como faz aqui, aí ele vai citar, né, Cefas, que é Pedro era casado, e nas viagens de missionários de Pedro levava a esposa e família. Ele vai citar os irmãos do Senhor, e aqui está fazendo referência a Judas e Tiago, que eram nesse momento colunas da igreja, né? E todos os demais apóstolos. Então aqui está imbuído no versículo. Você percebe que Jesus tinha irmãos, e Tiago e Judas eram irmãos do Senhor, só por parte de mãe, meio irmãos. Então eles tinham direitinho, amados. Então eu quero chamar a atenção de vocês. Grande parte dos apóstolos aqui, quase todos eles eram casados, tinham filhos, e eles viviam integralmente da igreja. A igreja os sustentava nas viagens missionárias deles. E por quais motivos eles viajavam com as esposas? Por um motivo muito importante. Para os homens chegarem até as mulheres, principalmente judias de regimes mais fechados, né? E ainda que houvesse uma certa assim, evolução na posição da mulher na cultura greco-romana, mas mesmo nela a mulher ainda era tolhida, como é até os dias de hoje no mundo árabe. Mas aqui a vantagem de se viajar com a esposa é que os homens não tinham essa facilidade para atingir as mulheres com o evangelho, evangelizando-as. Não era fácil, por conta de onde elas ficavam, o ambiente delas. As mulheres judias no tempo de Jesus nem de rua iam. As ruas de Jerusalém eram estreitas. As mulheres saíam de casa com os esposos, com as famílias, e na rua nem com o esposo podia conversar, a não ser que o esposo deixasse ela em casa. Era duro o regime. Então o fato de levar as esposas é porque as esposas encontravam com outras esposas, com outras mulheres, e essas esposas faziam o papel evangelístico. Então isso era importante. Então Paulo está falando justamente isso. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Como os outros deixaram de trabalhar e viviam integralmente do altar, do evangelho? Porque Paulo era um direito de Paulo e de Barnabé, mas aí eles abriram mão, e Paulo vai explicar por que ele abriu mão, a comitiva dele, grande parte deles, né? Verso 7, né? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem é que se arrisca hoje como soldado a ir para a guerra à sua própria custa, correndo risco de vida? Não, ele vai às custas do Estado hoje, bancando tudo. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Então quem planta a vinha já planta pensando em colher dos frutos, beber do seu vinho. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Quem é o cara que pastoreia aí, que cuida de vaca, de ovelhas, 100, 200, 500, e ele não tem o direito de tirar um litro de leite para ele? Eu acho que ele tem um direito. Está na lei, diz o texto. Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Sim, a lei também fala. E Paulo vai buscar a lei agora para mostrar um fato importante para nós, como que a lei não pode ser interpretada literalmente. Quer ver? Está escrito na lei isso aqui, amado, na lei de Moisés, ó. Verso 9, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Enquanto o boi está pisando o trigo, não fecha a boca dele não. Deixa ele trabalhar e também comer. Agora está escrito assim, na lei está escrito: não atarás a boca do boi enquanto pisa o trigo. Agora eu pergunto, Deus registrou isso no Velho Testamento, é preocupado com boi ou é com gente? Aí Paulo vai fazer a aplicação espiritual. Então a lei não pode ser usada literalmente. Se você pegar o Velho Testamento e for usar literalmente, você morre. Você vira um jihadista, um extremista. Aí, ó, quer ver? Ó? Acaso, aí Paulo fala, verso 9 ainda: acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, o que ara a terra e que planta, cumpre fazer com a esperança da colheita, de encher a mesa. O que pisa o trigo, o cara que está pisando o trigo e limpando o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida, de comer daquilo. Se nós, os apóstolos, eu e minha comitiva, semeamos as coisas espirituais, plantamos o evangelho, ensinamos o amor, apacentamos, exortamos, cuidando, tratando, resolvendo questões de vocês, orando por vocês, Deus cura vocês, liberta vocês, será muito recolhermos de vós bens materiais? O pão, a veste?
aquilo que ele tem, a casa? Não, amados. Se você acha um homem honesto, trabalhador, cuida dele. O que a gente não pode é deixar acontecer isso que virou as igrejas. O comércio. Então eu escolho tal lugar não é por conta do chamado de Deus, é por conta das condições que ele me oferece. Aí o dinheiro vai à frente. E tudo hoje é na base da troca do dinheiro. Se outros participam desse direito sobre vós, outros, aqueles que passam por eles ensinando, evangelistas, missionários que vinham, ficavam na igreja e ensinavam, se eles participam desse direito, recolhe ofertas, recolhe o sustento de vocês, não temos nós em maior medida ainda? Sim, Paulo tinha muito mais em medida. Muito mais direito Paulo tinha pelo fato de Paulo ser o pai espiritual deles, o tutor deles. Entretanto, verso 12, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, entretanto, nós abrimos mão de tudo. Nós trabalhamos com nossas mãos noite e dia sem parar, para produzir tendas, vendê-las e ter o que comer, para nós não causar nenhum embaraço, nenhum empecilho, para que o evangelho chegasse totalmente de graça a vocês. E a oferta que me venha não porque nós estamos pedindo, mas venha de corações alegres, que receberam vida de Deus, alimento espiritual, e simplesmente entrega ali o seu material. Seja o 10%, o 15%, o 20%, o tanto que você quiser trabalhar. Viu? Diz mais o texto, verso 13. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? Sim. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Sim, isso é verdade. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, se nós estamos pregando o evangelho, nós vamos viver do evangelho. Então, por favor, nos ajude, nos sustente. Assim ordenou o Senhor. Verso 15, eu, porém, Paulo aqui, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, mesmo me sendo direito, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Eu estou escrevendo isso aqui, não é para os constrangê-los a me ajudar, não. Eu estou escrevendo isso aqui para tratar com aqueles folgados, aqueles dissimulados que estão aí, aqueles inconsequentes, estultos, que estão minando a minha autoridade e roubando esse direito meu e me minando de casa em casa, de ouvido em ouvido. Isso é maligno e perverso. É isso que Paulo está querendo dizer. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Qual a glória que Paulo está falando assim? É um orgulho santo de Paulo? É mais ou menos uma espécie de orgulho, mas não é um orgulho no sentido não, é um orgulho no sentido de que, mesmo sendo direito dele, ele abriu mão de não comer as custas de ninguém, trabalhar com as próprias mãos, para que ninguém jogue isso na cara dele. É isso. Isso para ele era glória e ele não vendia isso para ninguém. Se anuncio o evangelho, se eu prego o evangelho, não tenho de me gloriar. É óbvio. Ele não tem como se gloriar, porque sobre ele pesa essa obrigação. Então ele não pode se gloriar. Se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Está vendo agora? Ele tem um chamado para pregar. E ele vai pregar independente dessas coisas. Porque ele está cumprindo uma ordem do mestre dele, do Senhor dele, Jesus. Olha o verso 17, como é que é lindo. Se o faço de livre vontade, de mim mesmo, espontaneamente, ele está dizendo, tenho galardão. Mas se eu faço isso constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Então Paulo está fazendo isso aqui constrangido pelo amor de Deus que o alcançou. Porque sobre ele estava essa obrigação de dispenseiro que foi confiada a ele. Então ele está falando justamente disso. Se fosse de mim mesmo, se eu pregasse o evangelho por livre, espontânea vontade minha, eu decidi pregar, eu poderia me orgulhar nisso. Mas eu não posso me orgulhar de pregar o evangelho, porque eu estou pregando o evangelho constrangido pelo amor de Deus que me salvou e me chamou e colocou sobre mim essa responsabilidade de um dispenseiro, de um apóstolo para fazer isso.
Verso 19, porque ele está dizendo, olha, verso 18, nesse caso, qual é o meu galardão? Qual é o prêmio de Paulo? É que evangelizando, pregando para vocês Jesus, proponha de graça, gratuito, o evangelho para vocês, a salvação para vocês, para não me valer do direito que ele me dá. Ou seja, então Paulo está pregando de graça. Ele não está pregando para receber nada em troca. Está vendo agora? Então esse era a lógica de Paulo. De graça eu recebi, de graça eu dou. Então no ambiente de igreja tem que ter essa liberdade. Não é como tem que ser hoje o opressor a questão financeira, como está sendo trabalhado dentro das igrejas. Tudo gira em torno do dinheiro. Não. É por isso que daqui para frente os líderes de Deus hoje têm que se esforçar ao máximo para serem autônomos. E dependerem da igreja, do amor da igreja, quando a igreja assim o fizer. Para não ficar preso e ter sua liberdade tolhida. Fiquem atentos nisso aí. Verso 19. Porque sendo livre de todos, e Paulo era livre de tudo, gente. Para você achar alguém tão livre como Paulo, isso era difícil. Livre da lei, livre de qualquer compromisso social, político. Paulo era livre, amados, de mulher, de família. Ele era livre para ir e vir, para fazer as viagens, fazer o que ele fez, para se entregar inteiramente ao Evangelho. Porque sendo livre de todos, aí ele vai dizer, olha, fiz-me escravo de todos. Parece um paradoxo, não é? Mas é justamente isso que ele está dizendo. A liberdade dele é tão grande, que ele se deu o direito de se tornar escravo de todos. Como assim? Ele vai dizer, a fim de ganhar o maior número possível. Então, por que ele se fez escravo de todos? No sentido da escravidão? Não. É porque ele era tão livre que ele podia fazer isso. Ó. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Ou seja, então quando ele ia para o meio dos judeus, ele procedia como judeu, ele não comia carne de porco, ele guardava o sábado, ele fazia tudo que um judeu fazia. E por que ele cumpria tudo que o judeu fazia? Porque ele era livre. E por que ele fazia aquilo? Para aculturar com os judeus, que ele já conhecia, ele não tinha dificuldade nisso, para ele ter relação com o judeu, amizade com eles e ali anunciar Jesus. Ele não batia com eles, ele sabia usar a liberdade dele. E diz mais ainda o texto, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim o vivesse, os judeus, né? Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, aos gentios, ao mundo, fora do mundo dos judeus, como se eu mesmo fosse, e não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Aos gentios que não tinha lei sobre eles, de Moisés sobre eles, que eram livres, entre aspas, Paulo me procedi como eles. Chegava no ambiente deles e vivia como eles, mesmo sabendo que eu aqui dentro não estava sem lei, porque eu estou debaixo da lei de Cristo. Então ele está dizendo que a lei de Cristo permitia que ele isse nos ambientes gentios, os ambientes gentílicos, pregasse para eles sem se perverter. Aqui é que está a liberdade, porque Paulo carregava em si a lei de Cristo no coração. Então ele sabia o limite. Ele ia com o gentio, relacionava com eles, é como se eu chegasse, grosso modo, é como se eu chegasse ali num barzinho, visse um tanto de amigo meu tomando, bebendo, e me sentasse com eles. Conversasse com eles, dialogasse com eles, batesse papo com eles, contasse casos com eles, e ali naquele ambiente ou em outros ambientes depois da amizade, eu pregasse o evangelho. Agora, eu estava livre, eu sou livre, sou. Agora, eu fiz a mesma coisa que eles? Não, porque eu estou debaixo da lei de Cristo. Eu só apenas preservei a oportunidade que eu tive de chegar a eles e anunciar Jesus. É assim que Paulo está dizendo. Verso 22. Fiz-me fraco para com os fracos. Para quem era fraco, sem entendimento do evangelho, eu me procedi assim, me humilhei ao nível deles, vivi como eles. Eles não comiam carne de porco, eu também não comia. Para que eles fossem alcançados e crescessem. Com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, amados, use sua liberdade, não é para dividir, não é para afastar as pessoas de você, não.
Usa a sua liberdade em Cristo, com essa lei de Cristo, do amor no coração, para você aproximar gente, agregar gente. Então não seja um cara chato, nojento dentro de sua casa, não. Conquiste os seus pelo amor. E não fique querendo pregar o evangelho, só falando, sendo um cara antipático e nojento, não. Já disse aqui, vou repetir. O evangelho é assim. A gente ama. Quando a gente tem oportunidade, a gente prega. O amor transcende as línguas. Grava isso. E não seja chato, nojento e antipático. Use sua liberdade em Cristo. Mesmo sabendo que você não está sem lei, você está debaixo da lei da graça, para ganhar pessoas para Jesus. Tudo, ele diz assim no verso 23, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Eu vou operar junto com o evangelho. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E quando ele fala que ele está usando o contexto da cultura corintiana, dos coríntios, eles tinham jogos istmicos, da região, daquele faixa de terra estreita, o istmo, né? Ali tinha a cada 2 anos jogos tão importantes, era um PAN. Não tem o PAN aqui, os Jogos Pan-Americanos, só para americano da América? Então, eles tinham o PAN deles, só para gregos, não vinha ninguém de fora. Esses Jogos PAN que tinha ali, os Jogos Istmos, eram tão importantes a cada 2 anos e só perdiam em tamanha logística e contato, e gente e poder, só para os Jogos Olímpicos. Então ele está usando essa metáfora aqui para dizer para nós, ó, os que correm lá nos estádios, correm, mas só um leva o prêmio. Entre eles é assim. Agora então cada um de nós corremos, amados, de forma que nós alcancemos a salvação. Então ande no chão da terra, corra essa carreira que Deus te deu com um olhar no alto, para você não perder esse prêmio da soberana vocação da salvação que Deus nos deu. Por favor, então corra como uma pessoa livre. Quanto mais livre você está, mais você corre com facilidade. Quanto mais você está preso a este mundo, carregando isso, carregando aquilo, pecados, poderes, glórias, mais você tem dificuldade de caminhar no chão dessa terra e mais dores e angústias você carrega na alma. É o que ele diz no capítulo 8. Então fique atento a isso aqui. Olha que texto lindo esse aqui agora, o 25. Olha. Todo atleta em tudo se domina. O termo grego aqui dá a ideia de alguém que faz um trabalho diário, um treino diário exaustivo até vencer. O atleta se domina e treina bastante. Eles, os atletas, para alcançar uma coroa corruptível, era a coroa de folhas, que se secava e se perdia, era perecível. Nós, porém, corremos aqui no chão dessa terra para alcançar a coroa incorruptível, pregada por Paulo a Timóteo. Pedro fala, Tiago fala, João em Apocalipse fala várias vezes dessa coroa, que eu e você já herdamos em Cristo Jesus. Então corra com perseverança, Jesus. Esse momento nosso aqui agora, vamos nos esforçar para a gente não parar de ler a palavra de Deus com toda a disposição do coração. Assim como também eu, ele diz assim, assim como também eu, não sem meta. Assim ele está dizendo, corro eu a minha carreira, não sem meta. Ou seja, eu tenho um objetivo, é ganhar gente, é encher o mundo de Jesus, é pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. É isso que eu prego, é isso que é a minha meta. Ele fala assim, não como desferindo golpes no ar. Ele está usando a metáfora de novo dos jogos, da luta de boxe. Eu tenho que ter o alvo certo, eu não posso dar socos no ar, perder minhas energias à toa. Eu tenho que ter uma meta, um objetivo certo, comum. Ele está dizendo, é isso que eu faço. E aí ele diz no verso 27, mas esmurro o meu corpo, ele está dizendo, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros ao mundo, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E aqui eu quero tratar esse texto com vocês, usando a linguagem psicológica que Paulo está usando. Porque Paulo está falando aqui de um masoquista, alguém que sente prazer na dor, que se humilha para sentir prazer, que se machuca para sentir prazer. Não, Paulo não está falando disso não.
Paulo está falando mais uma vez, se você trouxer a memória, dessa batalha que nós travamos aqui dentro. Então, enquanto Paulo está pregando, ele tem que se resguardar para que ele mesmo não caia naquele pecado que ele condena. É porque tem muita gente que condena o outro, depois ele vai lá e faz a mesma coisa. E Paulo está dizendo justamente assim, ó. Ele está dizendo assim, mas eu, Paulo, quando ele fala, mas esmurro o meu corpo, ele está dizendo, mas eu, Paulo, tem um eu aqui, eu, Paulo, que estou unido com Cristo, que tenho uma consciência em Deus, que estou debaixo da lei da graça, eu, Paulo, que sei que tem um eu maior, um espírito que transcende, que anela e que é um com Deus. Então esse eu maior, que foi ressuscitado, Paulo, esmurro o meu corpo. Ou seja, então ele está falando que nasce apetites, vontades no corpo, na carne, nas emoções dele, na alma dele, que ele tem que esmurrar, e eu o reduzo à escravidão. Então ele está dizendo assim, não, meu corpo, você não é meu Deus, não. Você está me impedindo para cometer esse pecado, mas eu não vou fazer, porque isso é morte para mim e para o próximo. Não, eu estou precisando disso aqui em casa, mas eu não vou roubar para ter isso não. Porque se eu roubo, eu estou matando o meu ser em mim. É isso que ele está dizendo. Porque eu prego que eu não posso roubar e eu vou roubar, não pode. Então ele está dizendo isso. E eu reduzo a escravidão, para que eu, tendo pregado o amor ao outro, o evangelho aos outros, eu mesmo não venha ser desqualificado, não venha perder essa integridade minha, a ponto de que eu prego o amor e não ame, a ponto de que eu falo para não mentir e minto. Não. Paulo está dizendo então que aqui em nós, eu e você nesse instante, olha, eu tenho um eu ressuscitado que é um com Cristo. E eu não posso matar esse eu maior meu aqui, que é um com Deus, já não. Em função dos apetites da carne, das volúpias, dos desejos que brotam de dentro de mim, consciente e inconscientemente. De todas essas paixões que eclodem de dentro de mim, que pulsam na minha carne. Então é nessa hora que Paulo fala, é como se Paulo dissesse, como disse aos romanos, né? Nessa hora eu pendo para o Espírito, para o meu eu maior que é um com Deus, para o Espírito de Deus que habita a mim, eu não pendo para a carne. É por isso que ele está falando, por isso eu esmurro o meu corpo. Então esmurrar o meu corpo aqui é psicológico, não é dar murro no corpo. É crucificar esses desejos perversos, malignos, que quer desintegrá-lo, levá-lo à devassidão, ao pecado. Então vamos orar nesse instante, eu e você. Você que está assim, atormentado na carne, esses dias difíceis, onde pulsões, pensamentos, vontades malignas brotam de dentro de você. Crucifica tudo aí agora, esmurra tudo isso aí. Você entendeu o que Paulo está dizendo? Penda agora para o Espírito e ore. Ore. E vamos orar. Ore pelos bons líderes que amam o Evangelho, que pregam o Evangelho, para que esses dias Deus os cuide e supra as necessidades dele. E eu estou muito feliz, porque nós estamos saindo de uma quarentena aqui em casa. Essa semana, por exemplo, na quarta-feira, a gente estava aqui em casa, minha esposa estava no quarto, ela foi levantando da cama para pedir para mim providenciar alguém da minha família para comprar merenda aqui para casa. Aí, no mesmo instante, eu recebi no zap uma chamada de uma irmãzinha, muito querida do meu coração. Falou, Mazinha, eu estou aqui na porta da sua casa, vem aqui. Quando eu saí, ela já estava saindo de carro, conversamos só deu um alô, conversei um pouquinho, e na porta da minha casa estava cheio de comida. De lanches de comida assim, comida assim, comida assim. Então foi algo de Deus. Então Deus cuida da gente. Em todo o processo Deus vai cuidar de nós. E eu quero agradecer a todos que abrem o coração para cuidar daqueles que alimentam você espiritualmente. Então se você tem um bom pastor, um bom evangelista, um bom missionário, uma pessoa humilde, simples, que você sabe que tem um chamado e que ele prega, não é por conta da sua renda financeira, ele prega por amor, cuide dele e ore por ele. E eu quero agradecer a minha família, minha mãezinha, meu paizinho, minhas irmãs, meus irmãos, que nos ajudaram muito, né? Pela família da minha esposa, o Guilherme, todos que têm cuidado nesse momento de perda. Eu quero orar com você nesse instante, para que Deus nos sustente. Pai, obrigado por esse momento. Abençoe os líderes, os pastores, os homens evangelistas, os profetas do Senhor nessa terra. Guarda-os. Aqueles que estão se perdendo, deixando que o dinheiro se torne o Deus deles, traga-os de volta à simplicidade. E ensina-os a depender de Ti novamente. Cura a Tua igreja, o Teu povo. Nesse momento tão difícil que a terra vive. Ajuda-nos a perseverarmos aqui em oração, em amor.
Não nos deixe nessa caminhada, nessa corrida nossa, Pai, perdermos, Pai, ó Deus, o prêmio da nossa soberana vocação, que é a nossa salvação. Que todo mundo salvo, Pai, caminhe certo de que nós caminhamos na perspectiva do céu. Então, Pai, ajuda-nos a nos desfazermos de toda vontade humana carnal maligna que adoece a gente, que adoece o próximo. Cura-nos. Aquele que está cheio de vícios aí, onde as pulsões crescem, tem dependências químicas, físicas, libertos para, ó Deus, obedecer, ó Deus, a sua consciência maior em Cristo, em Deus, e não obedecer à pulsão que brota da carne na forma de dependência física e química. Liberte essa pessoa, ajude-a a enfrentá-lo, Pai. Que essa pessoa confronte a si mesma e penda para o Espírito e se liberte de todo espírito de escravidão do vício. Aqueles que estão doentes, cura. Aqueles que estão nos hospitais, cura. Aqueles que estão de luto, Pai, cuida, consola. Oh Deus, as casas que estão debaixo de enfermidade, cuida, Pai. Cuida da minha tia Teresa. Ela precisa do milagre, Senhor. Visita o coração dela, da casa dela e socorre. E guarda os irmãos que nos pedem oração. Todos os pedidos que nos chegam. Oh Deus, abençoe cada um agora. Fortaleça a casa de cada um. Sustenta cada um na palavra do Senhor. Oh Deus, e ajuda-nos a confiarmos e descansarmos na palavra Tua que diz: nunca jamais vos abandonarei. Sim, Pai. Bem nenhum nos faltará no chão dessa terra. Obrigado por esse momento. Cuida de nós. Dê-nos a Tua bênção e a Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito. Amém, amém e amém.